Olá, um ótimo dia a você, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo neste novo despertar com Deus. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13 de Juízes com o tema Sansão, um filho consagrado a Deus. Todo nascimento de uma criança neste mundo é um milagre divino. Porém, o nascimento de um bebê por uma mulher estéril, ou seja, impossibilitada de engravidar, é bem mais impactante e miraculoso. Sansão nitidamente foi fruto de um milagre. Contudo, isso não resolve o problema da nação em pecado. Quais são, então, as lições e os ensinamentos que a tão famosa história de Sansão e seus pais trazem para nós hoje, em nosso tempo? Juízes capítulo 13 introduz a figura de Sansão, destacando a intervenção divina em seu nascimento e a missão especial que ele tem desde o ventre. A promessa de dedicação como nazireu sinaliza que Sansão será separado para o serviço de Deus, preparando o cenário para suas futuras façanhas e desafios como juiz de Israel. Esta é nossa introdução do estudo do capítulo 13. É muito importante que você, antes de acompanhar este estudo, você leia com atenção na sua Bíblia o capítulo completo e a sua compreensão, ela será bem melhor depois ao acompanhar este estudo comentado, ok? Lembrando que na descrição do canal, aqui deste vídeo, você encontra o link do meu blog para você também ter em leitura o estudo de hoje. Vamos aos comentários, a análise dos versículos deste capítulo 13. As advertências da palavra de Deus são claras. Se continuarmos a endurecer nossos corações contra Deus, podemos esperar o mesmo destino da nação israelita. O versículo 1 começa falando sobre os filisteus. Eles eram um povo bélico, muito guerreiro, que migrou para a região litorânea do sul de Canaã, passando pela área em volta do mar Egeu, perto da Grécia. Estabeleceram 5 cidades poderosas, eram cidade-estado, cada uma tinha um rei, e eram coligadas. Em Canaã, o monopólio filisteu sobre os utensílios de ferro lhes dava forte vantagem militar, conforme vamos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 13. Os filisteus, eles mantinham essa vantagem com instrumentos de guerra oriundos do ferro, enquanto os israelitas não tinham. O versículo 2 descreve Zorá, a 22 quilômetros a oeste de Jerusalém, na fronteira de Dan e Judá. Era uma cidade originalmente destinada a Judá, mas posteriormente foi dada a Dan, a tribo de Dan. Passou a ser o ponto de partida para a migração da tribo de Dan para o norte. A essas alturas, a tribo de Dan ocupava a região no sudoeste, perto da planície habitada pelos filisteus. Por causa da grande opressão dos filisteus, Dan, em sua maior parte, foi forçada a habitar o norte do mar da Galileia.
A história de Sansão, então, revela as condições de vida sob a constante ameaça de que se constituíam os filisteus. Aí no versículo 3, vem então agora a promessa: conceberás. Não havia ninguém, nem mesmo uma pessoa improvável, que pudesse liderar o livramento de Israel. O povo de Deus havia perdido as esperanças. Por isso, Deus levantou um libertador especial por meio de um nascimento milagroso, anunciado de antemão por um mensageiro especial. Realmente é uma história impactante, como Deus, ele manifestou a sua bondade para com o seu povo através de Sansão. O verso 5, então, fala sobre o nazireu, que é dedicado desde o ventre da mamãe. Normalmente, o voto do nazireado era tomado por um determinado período de tempo e não desde o nascimento, como foi o caso de Sansão. Era realmente algo muito especial. Embora Samuel não seja chamado de nazireu, sua mãe, que também era estéril, fez um voto antes do nascimento do mesmo, que se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor por toda a vida, e sobre a sua cabeça não passaria navalha. Nem Samuel, nem Sansão tinham a proibição de se tornar impuros por meio do contato com cadáveres, como os nazireus temporários. Começaria então, agora, a liberdade dos israelitas do poder dos filisteus. Foi dito a Manoá que seu filho começaria a libertar Israel da opressão filisteia. Não foi até os dias de Davi que a oposição filisteia foi completamente esmagada. A parte de Sansão em subjugar os filisteus foi apenas o começo, mas mesmo assim foi importante. Foi a tarefa que Deus deu para Sansão fazer. Seja fiel. Agora, trazendo para nós, sejamos fiéis em seguir a Deus, mesmo que não vejamos o resultado imediato, porque podemos estar iniciando um trabalho que outros finalizarão. No versículo 8, aqui traz a oração de Manoá, inclusive deve ser a oração, é uma oração recomendada a todo pai de família. Manoá orou a Deus, pedindo que aquele mensageiro celestial voltasse e desse mais detalhes sobre a criação do menino. E Deus ouviu a oração de Manoá. O anjo do Senhor voltou a aparecer à mulher quando ela estava no campo, e ela correu para chamar seu marido. E então Manoá perguntou ao anjo se ele é o mesmo homem que falou à sua esposa, e ele confirmou. E então Manoá pergunta: como devem cuidar do menino e qual será o seu modo de vida? O anjo repetiu que a mulher deveria abster-se de tudo o que mencionou antes: não comer nada que viesse da videira, não beber vinho, bebidas fortes, não comer qualquer coisa impura. Ela devia cumprir tudo o que foi ordenado. Muito interessante este detalhe. Agora o versículo 18, maravilhoso quer dizer incomunicável. A palavra hebraica vem de uma raiz que significa separado, inefável. O homem não pode sondar o mistério divino. Quando Manoá pergunta o nome do mensageiro, ele diz: maravilhoso. Em Isaías capítulo 9, verso 6, a expressão hebraica traduzida por maravilhoso aplica-se ao que viria como Deus forte.
Em harmonia com sua identidade, maravilhoso, no versículo seguinte, o anjo atua maravilhosamente. O anjo do Senhor não acendeu o fogo do sacrifício, mas subiu na chama. Neste momento, Manoá percebeu que o anjo era divino, ou seja, Cristo em forma humana. Então, este mensageiro era o próprio Senhor Jesus. Ao subir com o holocausto de Manoá, Cristo se identificou com o sacrifício ali oferecido mais do que em qualquer outra ocasião e apontou para seu próprio sacrifício ascendente, mais de 1000 anos depois. Às vezes, perguntamos algo para Deus e não obtemos resposta. Mas, lembre-se, isso não significa que Deus está dizendo não. Podemos ter pedido por conhecimento além da nossa capacidade de compreensão ou aceitação. Agora, o versículo 24, o nome Sansão deriva-se de semis, que significa sol. Portanto, o significado do nome Sansão, pequeno sol. Você sabia? Mais uma curiosidade, né? E fechando os versículos, verso 25. E o Espírito do Senhor o começou a impelir. A palavra hebraica, traduzida como impelir, também pode significar mover. O Espírito do Senhor estava estimulando Sansão a desempenhar a tarefa que Deus queria que ele fizesse. O verbo neste contexto é diferente do que aparece em Juízes 14, verso 6, que é traduzido como apossar. Agora, o espírito de profecia, ampliando mais este relato bíblico, falando de um libertador separado por Deus. Em meio da ampla apostasia, os fiéis adoradores de Deus continuaram a pleitear com ele o livramento de Israel. Posto que não fossem aparentemente atendidos, embora ano após ano o poder do opressor continuasse a repousar mais pesadamente sobre a terra, a providência de Deus lhes estava preparando o auxílio. Mesmo nos primeiros anos da opressão dos filisteus, nascera uma criança, por meio da qual era desígnio de Deus humilhar a força daqueles poderosos adversários. À beira do território montanhoso, sobranceiro à planície da Filístia, achava-se a cidadezinha de Zorá. Ali morava a família de Manoá, da tribo de Dan, uma das poucas casas que em meio da deserção geral permanecera fiel a Jeová. A mulher de Manoá, que não tinha filhos, o anjo do Senhor apareceu com a mensagem de que ela teria um filho, por meio de quem Deus começaria a livrar Israel. Em vista disto, o anjo lhe deu instruções com relação aos seus próprios hábitos e também quanto ao tratamento do filho, dizendo: agora, pois, guarda-te de que bebas vinho, ou bebida forte, ou comas coisa imunda. E a mesma proibição deveria ser imposta desde o princípio à criança, com o acréscimo de que o cabelo não lhe deveria ser cortado, pois que cumpria ser ele consagrado a Deus como nazireu desde o seu nascimento. A mulher procurou o marido e, depois de descrever o anjo, repetiu sua mensagem. Então, receosos de que cometessem algum erro na importante obra a eles confiada, orou o esposo: rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez
e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Quando o anjo de novo apareceu, a ansiosa indagação de Manoá foi: qual será o modo de viver e serviço do menino? A instrução prévia foi repetida: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da vide de vinho não comerá. Nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado, guardará. Deus tinha uma importante obra para o prometido filho de Manoá realizar. E foi para assegurar-lhe as habitações para esta obra que os hábitos de ambos, mãe e filho, deveriam ser cuidadosamente regulados. Nem vinho, nem bebida forte beberá, foi a instrução do anjo à mulher de Manoá. Nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tem ordenado guardará. O filho será influenciado para o bem ou para o mal, pelos hábitos da mãe. Atenção para este detalhe. Ela própria deve ser governada pelos princípios e praticar a temperança e renúncia de si mesma, se quer o bem-estar do filho. Conselheiros imprudentes insistirão com a mãe quanto à necessidade de satisfazer todo desejo e inclinação, mas tal ensino é falso e pernicioso. A mãe é colocada por ordem do próprio Deus sobre a obrigação mais solene de exercer o domínio de si mesma. E os pais, bem como as mães, acham-se incluídos nesta responsabilidade. Pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir a seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino, muitas vezes, lega à prole, como herança, os seus desejos impuros e mesmo doenças repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é que cada geração decaia mais e mais. Que terrível, né? Exatamente é o quadro que vemos hoje em nosso mundo. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou, uma palavra forte, ou idiotas. Ou seja, débeis. A indagação de cada pai e mãe deve ser: que faremos pelo filho que nos nascerá? O efeito das influências pré-natais tem sido por muitos considerado levianamente, mas a instrução enviada do céu àqueles pais hebreus, e 2 vezes repetida da maneira mais explícita e solene, mostra como é este assunto considerado por nosso Criador. E não era bastante que o filho prometido recebesse um bom legado dos pais. Este devia ser seguido de um ensino cuidadoso e da formação de hábitos corretos. Deus determinara que o futuro juiz e libertador de Israel fosse desde a infância ensinado na estrita temperança. Devia ser nazireu desde seu nascimento, achando-se assim posto sob proibição perpétua do uso do vinho ou de bebida forte. As lições de temperança, renúncia e governo de si mesmo
devem ser ensinadas às crianças, mesmo desde a primeira infância. Patriarcas e Profetas, página 560, está este texto muito especial relacionado a Sansão, a seus pais e também importantes instruções aos pais hoje. A importância do período gestacional, do cuidado nutricional, da consagração da mãe, especialmente como aquela que está gerando uma nova vida. Preciosas lições, não é mesmo? Agora, convido você para que possamos aplicar os ensinos deste capítulo 13 em nossas vidas. Consagração de alto nível foi o que Sansão recebeu desde antes de nascer. Seus pais, que não poderiam ter filhos, receberiam um milagre, a fim de ser o libertador de Israel, o qual, devido à letargia e apostasia espiritual, tornaram-se alvos da opressão dos filisteus. Sansão deveria ser nobremente educado para ser a bênção que Israel precisava. Ele seria um nazireu desde o nascimento, o mais alto posto de consagração do Antigo Testamento. Para tanto, os pais de Sansão foram instruídos pelo anjo de Deus quanto à educação de seu filho. E o poder do Espírito Santo tomou conta de Sansão. Inclusive, a mãe de Sansão se consagrou para ter um filho saudável física, emocional e espiritualmente. Muitos dos que Deus usaria como seus instrumentos foram desqualificados ao nascer pelos maus hábitos praticados anteriormente pelos seus pais. Quando o Senhor quis suscitar Sansão como libertador de seu povo, recomendou à mãe hábitos de vida corretos antes do nascimento de seu filho. Ao instruir essa mãe, o Senhor deu uma lição a todas aquelas que viriam a ser mães até o final dos tempos. Se a esposa de Manoá seguisse os costumes prevalecentes, seu organismo teria ficado enfraquecido pela violação das leis da natureza, e seu filho teria sofrido junto com ela a penalidade da transgressão. Os pais de hoje precisam aprender a ouvir a voz de Deus. Ele sabe como educar por ser o nosso Criador. E os filhos de hoje devem seguir as instruções dadas pelo Senhor em sua palavra, caso queiram viver os nobres planos divinos em sua vida. O próprio Deus tem interesse na educação dos filhos de cada casal, inclusive nos dias atuais. Por isso, o Espírito Santo revelou essas verdades nas Santas Escrituras, conforme estamos estudando. Vivamos, portanto, os grandes planos de Deus para nós. E fechando nossa reflexão, o encontro dos pais de Sansão com Cristo revela-nos a mais importante e primeira lição que todo pai e toda mãe devem saber. Antes de apresentar Cristo a seu filho, é preciso conhecê-lo. Olha que interessante. A mãe, em especial, é dado esse privilégio de ter este encontro com Cristo de forma muito particular e atender-lhe a ordem: guarde-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. Como podemos apresentar a nossos filhos a Deus? Ou como podemos apresentar a nossos filhos o Deus que não conhecemos? A insistência de Manoá em saber quem era o anjo do Senhor deve ser a nossa também.
Quem é Deus para você? O segredo para a vitória na paternidade ou na maternidade estava diante deles, na resposta do mensageiro celestial: eu sou o maravilhoso. Pais que conhecem a Deus pelo nome ensinarão seus filhos a serem, antes de qualquer laço humano, filhos de Deus. Sansão pode não ter sido o melhor dos filhos. Você pode ser um pai ou uma mãe que sofre por um filho que tomou um caminho diferente do que você ensinou. Mas tenha certeza de uma coisa: você, mamãe, você, papai, se você segurou a mão do Senhor para instruir este filho de acordo com a vontade de Deus, ele tem o melhor pai ou a melhor mãe que poderia ter. Quando os filhos largam de nossas mãos, os nossos joelhos se apegam ao chão. Portanto, não desista de ser um pai ou uma mãe que conheça ao Senhor, pois a sua missão vai desde o ventre materno até o dia de sua morte. Como Manoá, clame por orientação divina e cumprir-se-á em seu lar a palavra profética de Malaquias 4, verso 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. Vigiemos e oremos. Amém. História muito conhecida, a história do homem mais forte que já viveu nesta terra fisicamente, né? Sansão. Uma história com muitos ensinamentos. E ela vai continuar. Aí, por mais alguns capítulos, vamos conhecer detalhes, ponto por ponto, desta linda história. Com alguns capítulos tristes, né? Pensamento para o dia: o nome de Deus é maravilhoso. Amém. Agora vamos falar com Deus. Nosso amado Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Senhor, pelo precioso dom da vida. Graças te damos pela sua misericórdia que se renovam a cada manhã. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos em sua palavra. Ajude-nos na compreensão dos ensinos de mais este capítulo, trazendo, Senhor, a história de Sansão, este libertador que o Senhor preparou e que abençoou grandemente o lar de Manoá e sua esposa. Queira, Senhor, abençoar também cada pai, cada mãe, cada filho, que hoje possamos, como a família de Manoá, estar entre o remanescente que preserva a fiel obediência aos teus mandamentos. Dá-nos um bom dia, perdoe os nossos pecados, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Não esqueça, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário, o que você achou interessante no estudo de hoje, e até amanhã, se Deus nos permitir. Tchau, tchau.